E aí, pessoal? Tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade, mais um capítulo naquela nossa série de uns estudos mais aprofundados, né, de fundos imobiliários. Como eu estou numa pegada de fazer as lajes, eu escolhi agora a laje do Banco Safra, o JSRE11, gerido pela Safra Asset. Vamos dar uma olhadinha no histórico dele, desde quando ele foi criado, e vamos lá para a documentação. Falando por lá fica mais fácil. Estou utilizando como referência aqui essa planilha de fundamentos, mas vale um disclaimer que a planilha de fundamentos oficial não existe no site da gestora. Então essa apresentação maravilhosa aqui, da mais alta qualidade técnica e artística, eu fiz aqui para a gente poder bater esse papo, né, sobre o fundo. Então o que se tem de informação, né, desde a criação do fundo, está no site do fundo. Aqui se a gente colocar no buscador aí JSRE11 RI, vai aparecer esse site da Safra aqui. E lá no site a gente consegue ver algumas informações gerais do fundo sobre os imóveis, mas o ponto aqui do site é que sumiu aqui. Essa parte dos relatórios é o único lugar que tem os documentos desde a criação do fundo, desde aqui de 2011, os relatórios mensais, né? Porque no site da Bovespa mesmo, lá no FNet, só tem de 2016 para frente. Então, se a gente quiser coisas mais antigas, tem que pegar por aqui. Porém, não tem a planilha de fundamentos no site, né? Então, já dando esse primeiro disclaimer aqui. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a gestora. O Safra Asset, né? Ela foi criada em 1974 dentro do Banco Safra. E agora, no final do ano, de 2024, aqui, quando eu tô gravando, né, início de dezembro, tem mais ou menos aí 50 anos de história. Porém, ela era mais voltada para outros ativos financeiros, né? Ali como título público, crédito, ações, fundos de ações. E em 2011 é que o fundo abriu o braço de fundos imobiliários, criando o JSRE como fundo principal, que é um fundo, que é o meu segundo disclaimer aqui, que qual é a tese, né? O que você compra quando você compra o JSRE? A gente vai ter que separar ele em dois períodos. Quando ele foi criado, ele era um fundo que tinha praticamente de tudo dentro dele, porque a tese no regulamento, ela diz que o fundo pode comprar imóveis, cotas de outros FIIs, CRIs, LCIs, LCAs, sem limite percentual, né? Ou seja, ele é um fundo originalmente de multi-estratégia. Então, ao longo do tempo, ele teve praticamente de tudo ali dentro. E de 2019 para frente é que ele virou um fundo mais para renda, para imóveis, né? E hoje ele está muito lajes corporativas de alto padrão em São Paulo. Porém, vou repetir, ele é um fundo, por regulamento, multi-estratégia. Ele pode comprar o que ele quiser, o regulamento permite. Então, para quem investe na tese JSRE achando que é uma tese de lajes, pode se surpreender se vê alguma coisa ali dentro. A própria gestão já falou que o que eles têm de interesse é talvez alguma coisa de logística também, e não colocar nada dentro diferentão, mas, pela terceira vez, o fundo permite, por regulamento, que tenham outras coisas. Então, tenham isso na cabeça na hora de avaliar o JSRE. E em 2022, dando uma continuidade, eles pegaram toda essa parte de ativos líquidos e colocaram dentro de um novo fundo, que é o JSAF, que tem lá por mandato comprar CRI, CRA, LCI, cotas de fundo imobiliário. Então é um FOFzão com CRIs, CRI com FOF, tudo naquele mesmo mandato lá. E o JSRE hoje está mais voltado para lajes, porque o Banco Safra ele tem até umas linhas de private equity muito fortes para lajes corporativas, né? Então eles têm isso meio que no sangue, assim, e foram virando o fundo para essa classe de imóveis, né? Mais pela quarta vez, é um fundo multi-estratégia. Ele pode comprar outras coisas
e colocar dentro do fundo. Beleza? Como informações aqui, a gente tem que é um fundo gerido pela Safra Asset, 20 milhões de cotas, mais ou menos, 1% de taxa de administração sobre o valor de mercado. E aqui tem uma coisa que eu vou falar lá na parte do histórico, que também é um disclaimer em relação a isso aqui. Ele tem taxa de performance de 20% do QCDI GPM mais 6. É um fundo que ele não vende muita coisa, né? Então ele não ativa essa taxa, mas tem taxa de performance. E aí, quando você vai comparar com os pares disponíveis no mercado, você tem que levar em consideração, né? Se vale a taxa de performance ou não. Mas ele tem taxa de performance. Beleza? Os gestores especificamente, eu não consegui achar tanta coisa nos gestores mais antigos da perna do JSRE. E os primeiros que eu achei foram ali a partir de 2022, que é o Guilherme Politi e o Marcos Vinícius Fernandes, que estão até hoje lá na gestão do fundo. E como a gente pode ver aqui, são dois profissionais que têm uma vivência tanto com fundos imobiliários quanto com imóveis, né? O Guilherme, ele trabalhou lá na JLL, que tem uns relatórios muito interessantes sobre logística, sobre escritórios, bem legal. E depois trabalhou aqui na gestão de fundos imobiliários da Rio Bravo, que é uma outra gestora. Eu não achei qual era o fundo especificamente, mas já mostra que tem uma certa experiência, né? Tanto com fundos quanto com imóveis. E o Marcos Vinícius, que é o head de real estate lá no geral, ficou 11 anos na Quineia, sendo gestor de fundos também. Eu também não achei em quais especificamente, mas também trabalhou na Cirela, com imóveis propriamente ditos, né? Então são dois caras que têm um know-how ali para trabalhar com nessa mescla de fundos e imóveis, né? Belezinha? Em relação aos gestores. E aqui do lado a gente tem essa obra artística aqui, falando sobre as regiões do centro empresarial ali de São Paulo e dos imóveis do fundo, né? Falando especificamente das regiões, a gente tem aqui o quê? Essa linha laranja é a Faria Lima com a nova Faria Lima, né? Essa parte aqui é o filé do filé de lajes corporativas em São Paulo. O que está aqui é o melhor que tem, certo? O que está marcado pela linha vermelha são regiões muito boas também, só que ali dentro tem regiões menos boas e regiões melhores. Então, se a gente pegar essa linha azul clarinha aqui, que é a Avenida JK, aqui embaixo é a Vila Olímpia, que é uma região top. Aqui é mais ou menos Jardins, né, que também é uma região top. Em algumas dessas revistas, né, colocam aqui como Pinheiros, mas eu acho que é mais a região da Faria Lima, que é uma região boa também. Aqui em cima da Rebouças tem a região boa de Pinheiros, mas que é menos boa do que essa parte aqui, de Jardins e Vila Olímpia. E aqui em cima Paulista, que é uma região boa também. Quanto mais aqui para baixo a gente vier, menos interessante ficam as regiões para Lages, né? Então nessa primeira linha roxa aqui, ó, um pouquinho abaixo da onde é o Tower Bridge, que é um imóvel do fundo, é a região da Berrine, e entre essa linha e essa outra linhazinha mais escura aqui, é a região de Chucre e Zaidan, que aí é menos interessante que essas aqui todas, né? Que é onde fica o Complexo Rocha Verá. Falando rapidinho dos imóveis, a gente vai falar mais deles especificamente lá no relatório gerencial. A gente tem aqui o Complexo Rocha Verá, na Chucre, que tem outros fundos grandes que tem participação aqui no complexo, né, como um todo, o KNRI, eu acho que tem alguma coisa. Também são imóveis AAA, só que numa região em que a gente teve uma entrega de imóveis muito intensa, né, ao longo dos últimos anos aí, então é uma briga por preço muito grande para o pessoal que está aqui especificamente. Aqui região da Berrini, uma rua muito conhecida lá em São Paulo também, mas que não é tão eixo do filé. Aqui na pontinha de Pinheiros, a gente tem a W Torre Nações Unidas, que é um imóvel AAA também. Um imóvel muito bom esse aqui. E um imóvel duplo A lá na Paulista, que é o Edifício Paulista, que é um imóvel top também. Uma região muito boa. Mas o que a gente já consegue tirar daqui desse momento, né? Que a gente não tem imóveis no filé do filé de São Paulo mesmo, entendeu? São imóveis tops numa localização mais ou menos. Mas dos imóveis especificamente, a gente vê daqui a pouco.
Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o histórico. Deixa eu mudar aqui para nós. Em relação ao histórico, aqui eu vou ler um pouco mais, porque tem muita coisa mais antiga, né? Então, se a gente fizer esse acompanhamento aqui nas datas, você pode ver que tem grandes saltos, tá vendo? Esses saltos que eu coloquei aqui é porque o fundo, por muito tempo, ele funcionou de uma forma normal. Ele comprava um CRI, vendia CRI, não teve nada assim de excepcional, sabe? Então, lá em junho de 2011, quando ele foi efetivamente criado, até aqui julho de 2016, a gente teve 4 emissões. E falando um pouco dessas emissões aqui, a gente teve a primeira, que era a cota 1000, com uma taxa até super ok para IPO, né? Porque a IPO normalmente tem taxas mais caras, e ele conseguiu captar tudo. Não informou para quê, mas era tudo compra de CRI, compra de renda fixa, né? Esse tipo de coisa. O interessante é que era um FOFzão com mandato de multi-estratégia, como a gente falou mais ali na tese, né? Mas que só tem lá no site do Safra para fazer esse acompanhamento. Quem quiser olhar tem que voltar naquela parte lá que eu já mostrei para pegar os documentos, né? Os relatórios eram bem ruinzinhos, não dá para tirar tanta informação dos relatórios, mas é o que tem, né? Levou ali uns 5 meses para alocar tudo e tal, mas vamos dando continuidade. Em março fez a segunda emissão, mas não informou nada no relatório de dados sobre a emissão, né? Então não tem como avaliar nada. Em setembro de 2012 fez a terceira emissão e a mesma coisa. Então a gente vê uma quedinha na cotação, porque teve um aumento do número de cotas aí, né, se a gente pegar lá no relatório. Em janeiro de 13, teve a questão da taxa de administração. Aqui que vem o disclaimer que eu falei ainda agora, que nos relatórios vinha escrito que a taxa de administração era 1% sobre o patrimônio líquido. Porém, no relatório, no regulamento, essa taxa era de 1% sobre o valor de mercado. Então se gerava essa confusão, se era sobre o patrimônio, se era sobre o valor de mercado, né? E aí ficou por muito tempo isso aqui em cima do regulamento, né, sobre o valor de mercado, mas eles tentaram emplacar sobre o patrimônio bem mais lá para frente, aqui nessa parte de outubro de 2017, mas daqui a pouco a gente lê. A taxa de performance, né, como a gente falou, em janeiro de 14, eles passaram a usar o informe mensal como relatório, ou seja, ficou pior ainda para interpretar as coisas. E em setembro de 2014, 3 anos depois, aconteceu uma coisa muito relevante para o fundo, que ele incorporou outros 2 fundos da casa, que era o Safra Recebíveis e o Renda Imobiliário, o JSIM e o BJRC, que entregaram para o JSRE o prédio em Botafogo. Vocês viram que eu não falei do prédio de Botafogo no mapa ali atrás de São Paulo, né? Por quê? Porque o prédio de Botafogo, ele representa 717 metros quadrados para o JSRE. Então é uma metragem quadrada muito pequena para a ABL do fundo hoje, entendeu? Então, assim, tá lá, ele existe. Hoje o fundo não o vende porque, vamos pensar aqui, em 2014, o mercado de lajes do Rio de Janeiro ele era muito forte. Então fazia sentido você ter alocação no Rio. Tanto que em algum momento os gestores até falaram em live que o aluguel caiu pela metade, né? Aqui ele era na faixa de, sei lá, R$ 180 o metro quadrado e agora eles estão cobrando 90, algo do tipo. Não tenho certeza sobre esses números exatamente, mas é metade. E hoje, por que ele não se desfaz do prédio lá? Porque ele tá com um baita prejuízo na venda, né? Então, como é uma área muito pequenininha, eles deixam essa área existindo lá, tá alocada, os inquilinos que estão lá são bons, então ela existe lá, né? Mas ela é muito pouco relevante no conjunto do fundo, né? Tanto que até aqui tem que ele representava tipo 1,8% do patrimônio do fundo, então muito tranquilo. Teve um desdobramento daquela cota 1000 para a cota 100 para fazer essa incorporação, para ficar tudo na mesma base, né? Não ficar muito confuso. E 3 anos depois da criação é que eles abriram quais CRIs, quais FIIs tinham dentro do relatório. Até lá a gente não sabia. Tinha 40% em CRI, 30% de fundo imobiliário, mas quais? Não se fazia ideia. Aí eles abriram essa informação, né? E a quantidade de cotas multiplicou basicamente por 10 aqui na conversão e tal, foi para 6 milhões de cotas. Beleza? Vamos dar um saltito
no tempo, passado meses ali. Em outubro de 2017, ele faz a primeira compra de imóvel como JSRE mesmo, que é 64% lá da W Torre Nações Unidas, né? Pagando 253 milhões. Não teve muita informação dessa compra. Isso que está aqui embaixo foi que eu coloquei a mão do relatório, né? Então, me parecem valores ok para a época e para a época e para a região. Não parece nada, tipo, foi para mim parece valor justo, né? Não foi nenhuma barganha, mas também não parece ter pago muito caro. E aqui, essa segunda parte, é a parte que eu falei para vocês, que eles chamaram uma assembleia para votar se a taxa de performance, a taxa de gestão, seria sobre o valor de mercado do fundo ou se ele seria sobre o patrimônio líquido do fundo, né? E os cotistas aprovaram, escolheram a valor de mercado, né? Que bom. E aí eu fiz esses dois comentários, né? Porque nos relatórios falaram que era em cima do PL, só que o regulamento já falava o valor de mercado. E aí foi corrigido no relatório o valor de mercado. E não entendi essa insistência de colocar sobre o patrimônio, né? O que não é muito legal. Você, por valor de mercado, eu acho que mostra mais alinhamento com os cotistas, né? Você quer um fundo melhor, mais caro no mercado, para que você tenha uma taxa de gestão maior. Beleza? Mas eles insistirem nisso aqui não me pareceu muito justo com os cotistas. Mas enfim, aí passando mais para frente aqui, em maio de 2018, eles anunciam em fevereiro de 2018, eles anunciam a quinta emissão de cotas e em maio termina ali a captação. Captaram metade, mais ou menos, abaixo do VP, com a taxa horrível e sem informar o pipeline. É isso que tem de informação. Fizeram a alocação bem mais para frente, ficaram ainda com CRIs, ainda com renda fixa, né, rendendo tal e tudo mais. Mas só lá em junho de 2019 que eles fizeram a alocação no segundo imóvel, sendo JSRE, que foi o do edifício Paulista, que foi a mesma coisa. Compraram por 405, 100% do prédio, 26 mil metros quadrados, e no fato relevante traz 5 centavos de rendimento, né? O que traz um cap de 6, aluguel na casa de 77 metros quadrados. Também foi uma compra ok, preço na casa de 15 mil para Paulista na época, super ok, nada, nenhuma barganha, mas também não pagou caro. E a média de vacância, quando eles fizeram lá na Paulista, era 15%, eles pegaram o imóvel zerado. E isso foi muito bom. O ponto de atenção para a época é que tinha um inquilino lá, a Caixa Econômica, que tinha muita área, e em 2020 a gente viu que deu cagada porque a Caixa entregou boa parte dessa área, e o edifício Paulista ficou muito tempo com a vacância mais elevada por toda essa área que a Caixa Econômica devolveu. Mas no fundo foi uma boa compra para gestão. Em setembro, aqui tem o final da sexta emissão, que eles anunciaram no dia da compra, no mês da compra, né, do edifício Paulista. E aqui eles captaram tudo, quase tudo, né? Porém, também abaixo do VP e também com uma taxa péssima, né? E sem informar o pipeline, de novo. Logo ali em sequência, em dezembro, eles anunciaram a sétima emissão para captar o que faltava para fazer a compra do Tower Bridge, aquele prédio da Berrine. Então ele tinha uns 650 milhões, mais ou menos, em caixa da sexta emissão. E com a captação da sétima, ele compraria lá. Em fevereiro de 20 acabou, né, o anúncio da sétima. Captou mais do que eles queriam, abaixo do VP, com uma taxa horrível. Ou seja, do que a gente teve de informação efetiva das emissões, todas foram abaixo do VP com a taxa péssima. Mas captou tudo, né? Esses 770 mais esses 650 que já tinha em caixa, eles compraram, dando uma continuidade para cá, o Tower Bridge por 1,5 bilhão de reais em março de 2020, somando mais 56 mil metros quadrados para a BL do fundo. Eu não consegui comparar esses preços, né, da Berrine na época, essa informação eu não consegui achar, mas 18 mil, considerando o preço que foi pago em regiões menos
chamativas ali até do que da Berrini lá na Paulista, aquela ponta lá de Pinheiros e tal. Foram muito perto dessa casa aí, de 15 mil. Então 18 mil me parece uma compra bem ok, também nenhuma barganha, mas também pagaram o preço justo. E a justificativa que eles tinham dessa compra era aumentar o valor do aluguel que estava estagnado já há quase 10 anos. Quando esse fundo veio, quando esse prédio, né, ele veio ao mercado, ele veio muito caro, muito caro. E nessa compra, me pareceu uma compra mais justa, quase 10 anos depois, né, com os aluguéis ainda defasados. Então, foi uma compra ok, que tinha para onde crescer. Ali em junho de 20, mudaram para melhor o relatório um pouquinho e tiraram uma informação que era muito legal, que eles tinham um desenhozinho do prédio e colocava os inquilinos por andar. Pô, era muito legal de você ver a parte de vacância e tal em relação aos inquilinos em cada prédio, mas eles tiraram essa informação do relatório. E depois nunca mais informaram isso direito, dando um spoiler. Mas enfim. Aí como a gente falou, ó, em julho, a Caixa Econômica anuncia que vai sair do edifício paulista. E em novembro, a gente tem a aprovação da 8ª emissão, que seria mais uma emissão abaixo do VP, mas que não foi feita porque o mercado chiou, aí a gestão pensou assim, talvez 3 emissões seguidas abaixo do VP tenha sido um pouco exagerado. Então melhor a gente não fazer, não. O fundo, nesse momento aqui, ele tinha lá 183 milhões de caixa, né? Mais ou menos. E a 8ª emissão captaria uns 300 milhões para comprar não sabemos o que. Mas que mais para frente a gente vai saber o que era, né? E pela primeira vez, a gente consegue ver que aqui, ó, em julho, só voltando um pouquinho, a Caixa anuncia que vai sair. Aqui em novembro, a vacância ainda está muito perto de zero. Mas em dezembro, a gente já vê a vacância explodir lá no edifício paulista com a saída da Caixa mesmo, né? Mas voltamos para cá. A gente vê pela primeira vez ele falando sobre uma nota falando sobre o desconto por metro quadrado comprando pelo fundo imobiliário em relação ao valor dos imóveis físicos, né? A gente já começa a ver o fundo citar isso aqui, ele vai citar em vários relatórios depois que o preço por metro quadrado está muito mais barato do que as transações que estão acontecendo ou o custo de reposição também. Então, é uma nota importante para a gente avaliar, porque isso aqui vai aparecer outras vezes nos relatórios mais para frente. A gente tem que para compra do Rocha Verá, né, foram alocados 502 milhões, considerando aquele caixa que a gente tinha visto agora, né? 312 milhões do caixa, 40 milhões pagos a título de RMG, então é 312 mais esses 40 que vão ser devolvidos como resultado, enquanto o fundo está fazendo as locações e tudo que ele precisa, e 150 milhões num CRI. Porém, a única informação que tem no fato relevante é esse CDI mais 3,15. Não teve muita coisa além disso, né? E aí, numa live que eles fizeram em 2022, fevereiro de 2022, um ano depois, que eles falaram mais desse CRI, que é CDI mais 3,15, que ele é uma dívida bullet, que tem que ser paga de uma vez no final. Porém, o pagamento dos juros e da correção, ele é feito mensalmente. Ou seja, lá no final, quando chegar na dívida, a data da dívida, o fundo tem que pagar 150 milhões. Né, porque os juros e a correção ele vem pagando. Né? Tem a opção de cessão de aluguéis e não tem a alienação fiduciária. O fundo não perde o imóvel se ele não pagar. E com isso, o que ele faz se precisar, ele rola a dívida, né? Ele estende o prazo, continuando fornecendo os aluguéis como forma de pagamento, né? O aluguel daquele imóvel paga o que ele gera ali na dívida. Então, tranquilo em relação a isso. Mas qual que foi o maior problema desse CRI, né? Quando ele foi feito, em 2021, a gente estava mais ou menos aqui, ó. Fevereiro aqui, ó. Tava na casa de 2%. Então essa dívida era uma dívida de 4%. Só que quando eles fizeram a live, em fevereiro de 2022, esse valor estava aqui, mais ou menos. Então passou a ser uma dívida de quase 13%. E aí ela começou a machucar legal no resultado, né? Na live em si, foram até dadas umas opções para o fundo, né? Algumas sugestões de opções. Nessa altura aqui, o fundo tem aproximadamente 121 mil metros quadrados de ABL.
As transações, à época ali, estavam sendo feitas na casa de 22 mil o metro quadrado. Então, foi feita sugestão, pô, por que você não vende, então, ali uns 7 mil metros quadrados do ABL, dos imóveis que você tem 100%, você vai gerar ali perto da casa de 150 milhões e paga a dívida, né? Foi uma das opções, que não foi acatada de jeito nenhum, assim, até hoje, né? O fundo nunca vendeu nada. Por quê? Porque a segunda opção, o fundo ele já estava na expectativa de receber pela venda do HGPO. A venda do HGPO vem sendo falada há muito tempo. E esse fundo tinha uma posição grande em HGPO, daquela parte de cota de FIIs, né? Então ele estava contando com a venda do HGPO. O problema, dando um spoiler, né, é que ela aconteceu 3 anos depois. Então a dívida tá machucando esse tempo todo, sabe? E a emissão abaixo do VP eles aboliram, porque eles tentaram fazer o oitavo, o mercado chiou e melhor não, né? Já viu que deu ruim. O aluguel real foi na casa de 53 o metro quadrado, o que dava uma expectativa boa pro fundo, assim, né? Um potencial bom de aumento, que é na casa de 90 metros quadrados pro fundo, né? Então eles tinham um caminho ainda para poder capturar um ganho de aluguel. O preço foi bem em linha com imóveis AAA e naquela região lá da Chucre, né, 22 mil metros quadrados, que era mais ou menos a média das transações, como a gente acabou de falar. Então, não foi nenhuma barganha, de novo, mas também não foi nada uma compra ruim, com potencial de aumento do aluguel. Reduziu um pouquinho a vacância ali, fevereiro de 21 e tal. E beleza. Passou um tempo, o fundo rodando, legal. Em dezembro de 21, no relatório saiu as projeções macro do banco, e projeção macro de banco sempre está errada, né? Tudo que eles falaram não aconteceu. Tudo que eles falaram não aconteceu. Eles têm uma posição grande, HGPO, 85 milhões de reais, e nesse momento era uma das únicas que eles ainda tinham de cota, né? Eles foram vendendo os CRIs e os fundos imobiliários ao longo do tempo. Em janeiro de 2022, até então agora, a gente não tinha falado sobre pandemia, certo? O fundo ele passou assim relativamente bem pelo grosso ali da pandemia, segurando um pouco de carência e tal, mas as vacâncias estavam ok. Só que a partir daqui começou um aumento mais forte de saída de inquilinos, né? E aí a saída dos inquilinos, um pouco das vendas da posição do HGPO no mercado secundário, porque a venda do HGPO não saiu. Então ele foi vendendo algum pouquinho no mercado secundário para manter a receita mais ou menos no mesmo patamar. E com isso, o fundo estava gerando ali de receita na casa de 53 centavos, né? Só que o recorrente seria na casa de 47, 48 centavos. Aí no mês seguinte é que ele fala a mesma coisa, vendeu mais um pouco de coisa para manter em 53 centavos, mas o operacional é na casa de 47 pelas vendas de HGPO. Em fevereiro de 22, esse tempo depois, o HGPO chama uma assembleia para ver se ele vai vender o fundo mesmo. Agora vai vender. Spoiler, não vendeu. E o fundo contando com esse dinheiro aqui para poder pagar a dívida, né? Até então ele não faz nada para resolver, ele tá contando com essa venda, que não aconteceu. E beleza. Nesse um ano depois, o fundo ainda tinha 27 milhões, daqueles 40 lá da RMG. E essa informação é interessante, porque a gente vai ver depois que no gráfico de cotação, quando essa RMG está quase perto do fim, é onde o fundo atinge o menor patamar de preço por conta desse receio, né? Como é que vai ser? Não vendeu o HGPO, tá com a dívida machucando, e o RMG vai acabar com a vacância subindo? Como é que vai ser? Então a gente guarda essa informação para ver no gráfico de preços daqui a pouco, né? Acabaram as multas que estavam sendo geradas, e aí o fundo voltou a pagar os 48 centavos. Vacâncias altas ali, como a gente está falando. Em março de 22, eles fazem a renovação da fachada do edifício paulista, que foi até uma sugestão da Caixa quando ela saiu, e o fundo começou a olhar que o imóvel da Paulista ele é um retrofit já. E o fundo começou a ver o que ele faltava em comparação aos imóveis que estavam sendo entregues naquele momento. Então ele fez uma reforminha ali para adequar tudo, né? Fala um pouco sobre o aluguel do Tower Bridge, que eles compraram já com o intuito de jogar o valor para cima do aluguel. A gente está vendo uma vacância alta na Paulista e na Chucre, e aí os imóveis do fundo aqui não passaram ilesos, né? Estavam com uma vacância maior. Um comentário que ele fez em live sobre o yield de laje.
Achei muito interessante, né, que ele fala que os yields deviam girar abaixo de outros setores mesmo, porque para lajes, as áreas boas de construção já estão quase todas ocupadas, né, muito ocupadas. Então a tendência é que ao longo do tempo seja impossível você replicar esses imóveis. Então é que o aluguel vai subir, como você não tem como colocar novos imóveis, a gente vai ter um yield cada vez menor, porque o preço das cotas tende a subir e o aluguel não sobe infinitamente. Não é como logística, que você pode ir para outras regiões logísticas, né? Lá tem que ser um lugar bem específico mesmo, de centro comercial. Você abrir muito fora disso é muito risco. Na mesma live, pediram para o gestor abrir as despesas financeiras, né, comparando o impacto do CRI na receita, porque até então a receita que aparece já é receita líquida. A gente não sabe o quanto que é o impacto bruto, né, do CRI nesse momento. E com o IGPM mais alto, o fundo optou por repassar o... Ao invés de repassar o IGPM, repassar IPCA, porém alongando os contratos, né, ainda com carências. Aí essas carências nunca acabam, né? Tá sempre lá o mesmo patamar de carência, com um repasse um pouco menor dos indexadores, e a receita não sobe. Mas aqui em maio de 22, a gente tem que ainda tem 20 milhões lá de RMG, um comentário, né, em relação às transações que estão ocorrendo no mercado, na casa de 40 mil o metro quadrado, e comprando pelo fundo, tá 13, muito descolada, né, da realidade, comprando pelo fundo. Lembra que a gente falou da HGPO? No relatório de julho eles falam, deu ruim a venda da HGPO, e aí vamos ver se o fundo volta a vender as cotas para segurar a receita no valor mais alto, né? Um ano que a vacância está estabilizada lá em cima. Aqui que a gente conhece efetivamente os gestores, né? Que até então os gestores não apareciam muito para falar. Eles falam sobre um pouco do fundo e tal, não sei o quê. Nessa live aqui eu fiquei com a impressão de que o braço de fundo imobiliário do banco é muito pequeno, né? Representa acho que 2% da receita do Safra. Então tudo que o fundo não resolveu, me parece que é por isso mesmo, assim, o fundo existe, deixa ele lá, sabe? Não fede, não cheira pro banco, ele deixa lá. Não tem muita pressa pra resolver as coisas, sabe? Em agosto de 2022, tem um ponto aqui que eu achei bem importante para ser citado, que eles chamaram uma assembleia para aprovar praticamente a impossibilidade. A cota do fundo estava caindo bastante, com imóveis bons, e eles fizeram uma proposta aqui que para mudar você tem que praticamente pagar a Safra Asset. Você quer destituir os caras, tem que pagar eles para destituir eles, né? E aí inviabilizou a troca da gestão. Então o fundo existe lá, você não consegue trocar a gestão, o fundo existe. E foi aprovado em outubro de 2022. Agora é conviver com isso, né? Fizeram umas melhorias lá no Tower Bridge, umas obrinhas na praça de alimentação e tal, para melhorar o imóvel. Depois o fundo teve coisas boas, coisas ruins, mas nada de tão chamativo assim. Em dezembro de 2023, já bem mais na frente, né? O fundo pagou 15 milhões daquela alavancagem de 150 e prorrogou o prazo da dívida para 2028, reduzindo o custo. A gestão falou que ia informar no relatório do outro mês e informou mesmo. Aí a gente vê daqui a pouquinho, né? E mais no início de 2023, eles deram aquele guidance que eu falei, né, do banco, que os proventos iam aumentar em 6 centavos, né, de 49 para 55 e tal. Mas a projeção da Selic deu errado, a venda da HGPO deu errado, tudo deu errado. E aí nada se concretizou, né? Por outro lado, né, as carências diminuíram, só que a receita também. E aí eu não entendi. Eu não entendi muito bem como que foi essa relação, entendeu? A vacância aumenta, a vacância diminui e a receita não anda. Muito estranho, mas daqui a pouco eu mostro em gráfico para vocês isso. E o fundo está sempre dando carência, né, para receber novos inquilinos, aí parece que as carências não acabam nunca. Então tem sempre uma receita potencial para entrar que nunca entra. Em janeiro eles falam um pouco mais do CRIA, que eles tiraram essa dívida 3,15 para 2,6, né, CDI+, e alongaram ela para 2028, falando que dessa forma sobraria ali uns 500 mil por mês, mais ou menos, para melhorar as distribuições. Spoiler, não aumentou, né? Porque eles diminuíram a taxa, mas a Selic subiu, então não adiantou nada. Isso realmente não foi culpa deles, mas foi uma leitura que mais uma vez não se concretizou, né? Teve dados melhores e os rendimentos não sobem. É uma parada de maluco mesmo, assim. Pegaram a certificação LED em alguns dos imóveis. No Rocha Verá, eles começaram a fazer um teste desse modelo de turnkey, deixar a laje
no esquema, por o inquilino só entrar e diminuir um pouco a vacância do fundo, né? Mas eu fiquei com a sensação, da maneira que eles escreveram no relatório, que eles não pretendem fazer isso para frente. Foi um teste que eles estão fazendo porque a vacância estava alta, sabe? Meio que uma reação, não foi uma ação. E diminuiu realmente um pouco a vacância, né? Também gerado pelo fato de que muitos inquilinos da Faria Lima, que estavam pagando muito caro, eles estão saindo da Faria Lima para essas áreas periféricas, da Berrini, da Chucre, Pinheiros. E aí o aluguel nessas áreas está subindo também, né? Então eu fico com esse questionamento para mim, de que será que quando o mercado melhorar, der uma virada, essa vacância não aumenta de novo, com o pessoal voltando mais lá para aquele miolo? Não sei. Fico com esse sinal amarelo assim ligado, sabe? Uma coisa para se acompanhar. Aí, beleza. Fundo rodando legal, nada demais. Até que a gente chega aqui no relatório de outubro, em que finalmente vemos a venda do HGPO. Saiu. Essa venda, né? Ela gera uma amortização de R$ 57 por cota pro fundo e uma distribuição de R$ 130 por cota extraordinária. E aí vamos ver como que eles vão usar isso aqui para pagar, né, a dívida. A ideia é pagar a dívida. Mas vamos ver, porque até então eles não fizeram nada para pagar a dívida. Então é até difícil a gente tentar entender como que eles vão lidar com esse movimento. Vamos esperar os relatórios de novembro e dezembro para ver como que eles usam isso aqui, e aí a gente já faz mais no acompanhamento mensal do fundo mesmo. Beleza? Vamos voltar para a parte gráfica. Lá então, que a gente falou, que é um resumo mais visual, assim, em números do que a gente falou agora do histórico, né? A gente vê praticamente a distribuição linear aqui a partir de 2019. E por que está a partir de 2019? Que foi quando o fundo virou de ser mais imóvel do que ativos líquidos, né? Não dava para fazer muito essa comparação pegando de 2011 para cá. Primeiro porque não tem. Aí eu ia ter que botar tudo na mão. Não vou fazer. E segundo, que era outro fundo. Né? Não tinha imóveis, era distribuição de juros, praticamente, juros e inflação. E depois ele foi mesclando meio a meio, e depois virou mais imóveis. Então, o fundo hoje é mais imóveis, então peguei aqui desde quando ele virou imóveis mesmo para fazer essa comparação. Porque senão fica muito distorcido, né? E desde quando ele virou imóveis, a gente vê que a linha azul aqui, ela é praticamente, aqui também fora de escala, né? Na primeira parte. Mas é tudo nessa casa de 53, 47 centavos, né? Nessa faixa. E tudo que foi extraordinário, que a gente viu o vermelhinho maior, que é uma receita maior, foi de não recorrente. De extrato aqui quando a caixa saiu, de extrato saída de inquilino, venda de fundo imobiliário, da carteira, né, de fundo imobiliário, enfim. Hoje ele não tem mais CRIs dentro, só aquele CRI do imóvel, né? Os outros CRIs vendeu tudo. Tem uma parcela ainda de fundo imobiliário, mas a gente vê mais para frente no relatório gerencial, beleza? A gente vê um aumento aqui, ó, desde 2019, do dividend yield, porque a cota não para de cair, né? Como a gente pode ver aqui. Aqui, ó, como eu falei para vocês, em relação ao fim da RMG, que foi um dos valores dos picos dos vales, né, mais baixos, justamente por uma falta de divisão, assim, dos cotistas, né? O que vai acontecer com o fundo? O fundo nunca se mexe. E aí, vale lembrar que nesse pós-pandemia juntou, assim, tempestade perfeita, né? Lajes, localização não tão top, assim, o fundo que não se mexe, então tudo virou uma grande incógnita, e aqui teve uma queda bem expressiva, subiu um pouco, mas depois entregou tudo de novo, com a Selic continuando a subir, né? Como a gente vai ver mais aqui embaixo no gráfico da Selic, que ela subiu aqui, hoje aqui para 2024 está até maior aqui, né? Os dividendos, como eu falei, peguei para um período maior para mostrar, olha como eram distribuições mais altas. E depois que ele vira só imóveis mesmo, ela meio que estabiliza aqui, né? Sem compras de novos imóveis, sem... Depois do Rocha Verá lá, não comprou mais nada, não... o fundo existe, ele está existindo. As emissões, aumento do patrimônio das emissões e das reavaliações, né? Financeiras, com uma quedinha aqui de 4% de 2023 para 2024. Então o patrimônio do fundo hoje está lá na casa de 2 bi, 2,2 bi. E aqui aquela parte da receita que eu falei para vocês, que achei muito esquisita, assim, né? Porque os maiores picos aqui sempre teve uma observação. Seja com o distrato de inquilino, que deu uma receita maior. Aqui foi saída de inquilino também, gerando multa. E mais aqui pro final é quando o fundo finalmente abriu o impacto do CRI na receita.
Então a receita bruta aumentou, diminuindo o impacto do CRI para gerar receita líquida. Antes não tinha essas duas linhas, partia da receita líquida, né? Então continua a mesma coisa. Aqui parece que subiu, mas na verdade não subiu não. Continua bem parecida, né? E a gente vê o quanto que a vacância subiu e depois o quanto que ela caiu e o quanto que a receita não mexe. É uma parada de maluco, assim. Acho muito esquisito para mim. Que o fundo melhora e piora e a receita não anda, né? Aqui foi vendendo cota de fundo imobiliário, beleza. Mas em comparação, que a receita agora tá mais baixa, não parece que andou tanto, né? Sei lá, esquisito. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no relatório gerencial de outubro, para falar mais do fundo hoje, né? Como que ele tá hoje. E aqui a gente vê ó, que a cota fechou a R$ 62 e o VP é R$ 109. Tipo assim, o fundo tá negociando quase 50% de desconto. Pô, uma parada de maluco. O valor de mercado em relação ao valor patrimonial do fundo, de 2,2 bi, né, como a gente falou, 122 mil metros quadrados de área, liquidez de 2 milhões por dia, pô, liquidez muito boa mesmo, dividendo aqui na casa de 9,15%, né. Aqui, aqueles comentários da gestão, falando de novas locações, de novos contratos, o modelinho turnkey, que eles estão fazendo aqui no 19º andar do Tower Bridge, eu acho. E aqui a venda da HGPO, como nós falamos, né? Que eles pretendem usar esse dinheiro para quitar a dívida. Aí recebeu uma receita extraordinária aqui. Tá vendo? Sempre tem um não recorrente para manter a receita naquele patamar que não anda. Eu acho muito esquisito, cara. E pagando os mesmos 48 centavos eternos, né? A receita. Aqui eles abriram, colocaram o bruto, efetivamente. Antes entrava a receita líquida aqui. Agora entra o bruto e a despesa do CRI aqui embaixo, que também está subindo, né, com o aumento da Selic. E aí o fundo gera 53, paga 48, enfim. Eles podiam dizer aqui também o quanto que tem de reserva, né? Eles não informam quanto que tem de reserva. Então aqui fez 5 centavos, mas quanto que o fundo tem de reserva? Não sabemos. No final das contas, no ano eles estão pagando mais ou menos o que gerou, tá vendo? Então, isso aí. O CRI, aqui, despesa do CRI, na casa aqui de 8 centavos, né? Então, se quitasse o CRI, o fundo pagaria 8 centavos a mais. Vamos ver como eles vão tentar resolver isso com a venda da HGPO. Tomara que resolva logo o máximo que conseguir. O histórico aqui estacionado ó, gerou a mais dessa vez, pela receita não recorrente, mas gerou 2 vezes a menos, tá vendo? Então faz com que ele fique no 0 a 0 ao longo do tempo. Aqui os resultados, a gente vê que a partir de 2019, quando virou só imóvel, o fundo descolou de todos os benchmarks, né? Tá bem abaixo de tudo, do patrimonial, do CDI e tudo mais. A liquidez super tranquila. A carteira do fundo, como nós falamos aqui, ainda tem uma posição de 27 milhões. Isso aqui já foi uma posição de 85 milhões, que ele veio vendendo no secundário para manter a receita. Tem esses outros pouquinhos aqui. Os 5 imóveis, né? 44% da receita no Tower Bridge, tem essa concentração, como a gente falou. E esses 9 milhões aqui no Praia Botafogo, que está com prejuízo se ele fosse vender em relação ao preço que ele comprou, né? Um pouquinhozinho aqui em caixa, 5 milhões, tranquilo. A carteira, né, em si, o CRI, ele é mais ou menos 6% do PL, mas ele tem um impacto grande na distribuição, não fiz em percentual, mas a gente viu lá que é 8 centavos, né? Tipo, bem pesado. Então é pouco do PL, mas é muito da distribuição. A composição do patrimônio, como a gente pode ver aqui, a alavancagem de 135, o resto do que ele tem na carteira, nada demais. Maior parte em PCA, maior parte da receita no Tower Bridge, que é uma concentração também grande. Os contratos aqui. Tem bastante inquilino, ele é bem pulverizado em inquilinos, né? Não tem, tipo, tanto um prédio com um inquilino só. Então ele tem inquilinos bons e bastante pulverizado. Isso é bom. Falando um pouquinho dos imóveis em si. O Tower Bridge ali no finalzinho da Berrine, né? Imóvel AAA, construído em 2013. Um monte de inquilino. 56 mil metros quadrados. E tá com uma vacância de 5,7. Muito bom, muito bom. O Rocha Verá, certificação LED, AAA, lá na Shukri Zaidan, como nós falamos, foi adquirido em fevereiro de 21, 22 mil metros quadrados, ABL profundo. Quantos inquilinos, né? Muito bom também. O Torre Nações Unidas ali em Pinheiros, 64%, certificação LED, AAA.
perto dos transportes, comprado lá em 2017, muito bom. Esse é o que tem menos inquilinos, né? Tem 2 só, para esses 15 mil metros quadrados. Edifício Paulista, a gente tem duplo A, certificação LED também, mas menor, né? Gold. 100% do imóvel do fundo, vários inquilinos, muito bom. O Praia Botafogo nem tem foto, porque ele só tem. Tá com vacância zero, mas ele representa nada, né? De 122 mil metros quadrados. É muito pouco, assim. Fundo com a vacância financeira de 7%, a física de 4%. A gente viu que teve uma queda expressiva, né? Nesses últimos meses. E é isso que tem de informação do relatório. E por fim, vamos voltar lá na parte do histórico. O que a gente tem aqui, né? Para fechar esse estudo um pouquinho mais aprofundado, né? A gente tem como tese o que a gente falou. A gestão hoje tem uma pegada de lajes, que é o perfil do Safra mesmo no Private Equity, lajes grandes em regiões boas de São Paulo e 0,7% do PL no Rio de Janeiro. Lajes de alta qualificação, né? Porém, como o fundo é multi-estratégia, é permitido adquirir imóveis de tudo que é tipo ali dentro. Então, essa tese está lajes de alto padrão em São Paulo. Mas a gestão já falou que podemos ver coisas de logística ali dentro também, mas que não tomemos um susto se aparecer qualquer outra coisa. O regulamento permite. Beleza? E quais são os tópicos que refletem, né, no fundo até hoje? Desde julho de 19, o fundo estava mais virado para lajes, 75%, porém as cotas trouxeram o histórico da época que tinha tudo, né? As CRIs, cotas de outros FIIs, e então quando a gente vê a cotação, a gente vê uma cotação muito alta e depois um afundamento assim, mas foram fundos diferentes praticamente, né? E já faz bastante tempo que o fundo está abaixo do VP, pegando o VP pouquíssimas vezes, né? Teve aquela insistência que nós falamos mais lá atrás para colocar a taxa sobre o PL, ao invés do valor de mercado, a bola fora. As emissões não tiveram muitas informações, como a gente viu, né? De forma resumida. Da quinta para frente, foram emissões abaixo do VP, com taxas horríveis, que me pareceram sempre que foram institucionais, né? Ancorando as emissões. E nunca informou o pipeline. A oitava também seria, mas ele desistiu, porque o mercado chiou bastante. A compra do Rocha Verá com a dívida, que está machucando a CDI mais de 2,6, apesar deles terem melhorado essa taxa, mas nunca fizeram absolutamente nada, como a gente viu, opções foram dadas, eles optaram por deixar a dívida machucando, então também não é uma coisa muito legal. No geral, as compras foram boas para o momento e para a região, acreditando na melhoria dos aluguéis, que tinham espaço para crescer, e realmente cresceram. Acho que hoje só o aluguel da Paulista, que está abaixo da média, então ainda dá para crescer um pouco. E o que parece é que não se mexeu muito, porque além de não informar os aluguéis, parece que. Porque o que acontece? Se a gente pegar os percentuais no relatório gerencial e ver mais ou menos quanto que ele está pagando de receita, né, por imóvel, a gente consegue chegar mais ou menos no preço de aluguel. Só que, como eu mostrei para vocês, a receita parece que não anda. Então, eu não sei se o aluguel sobe potencialmente ali, mas não está sendo repassado, se o fundo negocia aluguéis mais baixos, ele não informa por quanto que ele está alocando, né, o preço por metro quadrado. Se está abaixo da média, está acima da média. Então, nessa parte eu realmente não conseguir entender, pegar bem assim, né? As projeções de gestão dos relatórios sempre deram errado. A gente tinha uma vacância alta lá em dezembro de 21, né? Em janeiro de 22, o recorrente na casa de 47, mas o fundo gerando muito mais. Isso a gente até viu em outros momentos depois. Receitas maiores, mas com distribuições mais baixas. O gestor falou um pouquinho sobre o banco, né, sobre os investimentos em private equity, mas que para o fundo imobiliário parece que tanto faz quanto tanto fez, porque é uma receita pequena do banco. Em agosto de 2022, mudou o regulamento para impossibilitar a mudança da gestão. Não é que ela é impossível, mas você tendo que pagar um caminhão de dinheiro para trocar o gestor, você não troca, né? Deu um guidance para 2023 que não cumpriu. Os relatórios gerenciais têm um histórico horrível, porque não tem planilha de fundamento, e teve uma parte que foi lá com informe mensal, como a gente viu. Então, pô, muito ruim. Isso concentrado no Tower Bridge, tem uma liquidez boa, 2 milhões por dia, que é muito top, e a média histórica um pouco acima de 1,5 milhão. O número de cotistas subiu também ao longo do tempo, teve um período que ele bateu mais de 100 mil cotistas, aí depois baixou um pouco, mas é um valor ótimo. Ele não abre o percentual
da receita por inquilino, pra gente saber se tem alguém que pesa muito na receita. O Tower Bridge, ele tem 48% da receita. Tem algum inquilino no Tower Bridge que paga muito mais que os outros? A gente não sabe, eles tiraram isso do relatório. Como eu falei, tinha o gráficozinho, né, o desenho do imóvel com os locatários por andar e os percentuais, assim, de quanto é preciso. Pô, era muito bom aquilo. Mas eles tiraram. Não mostra se tem reserva e taxa de administração com performance que não curto tanto. De acordo com a gestão, com a vacância zerada e o não pagamento da dívida, o cenário ideal para o fundo distribuiria 20% a mais, iria para uns 57, 58 centavos, né? O que seria maior do que a distribuição recorrente que o fundo já teve historicamente. Mas aquele desejo de ver a venda da HGPO e não trabalhar em cima da dívida nunca deixou o fundo andar. Nesse aspecto, agora que a gente viu a venda da HGPO, vamos ver nos próximos relatórios como que isso vai ser, né? E aí a gente cai nessa última frase aqui, que é a minha interpretação do mercado hoje. O mercado está penalizando na integralidade. O setor de lajes, como todo, em regiões não óbvias, piora, alavancado, piora mais ainda, e a gestão que parece ser mais reativa do que ativa para resolver esses problemas, faz com que o fundo seja negociado a 50% de desconto. É o que eu vejo como o mercado está tratando o JSRE, certo? Então, daquelas perguntas finais aqui, né? A gente tem. Só antes aqui um pouquinho, a gente tem que a média de aquisição dos imóveis no fundo foi na casa de 18 mil, que é uma média boa de preço, de compra, né? Com cap bem mais baixo. O VP na casa de 19 mil hoje. O custo de reposição na casa de 22 mil para as regiões onde o fundo tem imóvel, né? E no preço que está hoje, no início de dezembro de 2024, o fundo gira 9 mil o metro quadrado. Tipo assim, isso é totalmente descolado da realidade de qualquer coisa. Muito louco mesmo. E agora não tem mais tanto espaço para crescer o aluguel, assim, só na Paulista, que está um pouquinho abaixo da média. Então, das perguntas aqui, né? Voltando para as perguntas finais. A gente tem tudo mais ou menos mediano, leitura de cenário ruim, como a gente viu, indexadores mediano, passa, mas parece que a receita não anda, né? Os proventos não andam. Vacância também diminuiu agora, com o aumento da vacância ali na região da Faria Lima e tudo mais. E aí eu coloquei médio porque eu não sei se ele resolveu por capacidade do fundo ou se foi um movimento macro, entende? Como o fundo já disse que não pretende ficar nesse modelo de turnkey, com a melhora do cenário, me parece que quando o cenário melhorar, a vacância vai aumentar de novo. É a expectativa que eu tenho, né? A sensação que eu tenho. Então eu botei como mediana inadimplências e descontos, né? Aquelas carências que parece que são eternas, né? Não acaba nunca. Então botei mediano também. A comunicação acho muito ruim, o relatório tinha que ser melhor do que é. Ele tinha informações boas, perdeu, botou outras, mas ainda falta um monte de coisa, né? Os relatórios. Mas aqui a comunicação no geral, aparecimento em lives, o gestor pontuando umas coisas. Do relatório em si, eu também acho que falta muita coisa. De comparativos de aluguel por metro quadrado, cap rates nas aquisições. Levou um século para abrir o impacto do CRI nos relatórios. Comparativo entre fundo e mercado, que nunca existiu. Lado positivo, nunca atrasou relatório. Nunca. Isso é realmente um ponto positivo, desde 2011. Então eu botei mediano, mas acho um relatório fraco. Planilha de fundamento não existe, também é pedir demais, né? As aquisições foram boas, como a gente viu. Isso aqui não dá para negar, não. Reformas. Fez aquela reforma na Paulista, uma outra reforma mais ou menos no Tower Bridge ali e tal. Mas nada demais. As vendas. Eu botei como ruim, porque nunca vendeu nada. A gente nunca viu o potencial de metro quadrado desses imóveis, porque o fundo nunca vendeu nada, nunca gerou ganho de capital nenhum em cima de venda. Expansão nunca teve. As emissões, como a gente viu, bem ruim, né? Vou ter sinal amarelo ligado aqui, mas é bem ruim. Foram todas abaixo do VP. E com a taxa péssima. Só não fez a oitava, porque o mercado chiou. Taxa de gestão de 1% nem é tão ruim, mas essa taxa de performance, pelo que o fundo entrega, eu não acho que vai ser justa quando o fundo vender alguma coisa. Cotas a mercado também sempre abaixo do VP, muito tempo que não bate o VP. A alavancagem aqui tá como mediana, mas na real é ruim, né? Porque ela foi feita no momento que a CDI estava propícia, mas depois o fundo não fez nada para resolver a alavancagem. Então é ruim, na verdade, isso aqui é vermelho.
deixei passar errado aqui, falha minha. O caixa, sempre ok. As diversificações, né, como a gente viu, o grossão em São Paulo, em regiões não muito boas, por isso que eu coloquei amarelo. Não são regiões horríveis, mas não são regiões boas também. Tem 4 imóveis só, eu acho que um fundo de 2,3 bi já podia estar se esforçando para ter mais imóveis, porque se a gente pegar fundos não comparados a esse, bem menores, como tipo o TEP, que é 300 milhões, o patrimônio 400, tem 4 imóveis também. Tudo bem, não são de nível AAA, mas acho que dava para o fundo se esforçar mais, sabe? Diversificações de imóveis. Acabei de falar, diversificação de inquilinos. Isso é bom, tem 72 inquilinos, bem pulverizado, mas ele não diz ali o percentual por inquilino, então não tem muito como a gente saber. Inquilinos de muito bom nome, bem diversificado ali em segmentos, mas se somar os 3 maiores dá 70%. Mas como são vários inquilinos, dá para aceitar, por isso que eu botei mediano aqui. Imóveis top, AAA, liquidez boa, número de cotistas bom. As médias, o fundo não informou, então não tem muito como saber, né? A média de aluguel, nas compras o aluguel estava sempre menor do que o praticado, parte da estratégia evoluir justamente subir esses aluguéis. E beleza. Os proventos não aumentaram, né? Desde quando virou tudo imóvel, subiu 2%, e a inflação subiu 32%. Então a gente tem que ver o fundo se movimentar para caçar esse percentual aqui da inflação, né? Pagando 48 centavinhos aqui, mais para baixo aqui o cálculo do valor a mercado, né? Aqui na casa dos 9 mil, comprando pelo fundo hoje. Certo dessa parte aqui de documentação e resumir? Então, para terminar, considerações finais. Eu não considero que seja um fundo ruim, mas também não é um fundo bom. Ele é um fundo que existe. Né? Teve todos os problemas que a gente já falou, que o fundo não se mexe para resolver. Por outro lado, se a gente for levar para aquela máxima de que tudo tem preço, os imóveis são top, AAA são imóveis muito bons, sendo negociados a metade do preço, né? Então, se for pensar na expectativa do fundo resolver a alavancagem, do fundo efetivamente terminar com as carências, no preço que ele está, é um ganho de capital. O problema é que ele nunca deu indícios de que ele vai resolver isso de forma rápida. Se tiver problemas de novo, nunca deu indícios de que ele vai resolver com celeridade. Então, existe a possibilidade do ganho de capital, mas você está comprando uma gestão que, na minha visão, pareceu mais reativa do que ativa. E acho que termina assim. Eu não tenho uma conclusão nem muito positiva, nem muito negativa do fundo. Eu acho que ele é o que ele é. Entendeu? Então, para quem entender essa questão de lentidão, mas se resolvida traz o ganho, jogar com esse percentual da sua carteira nesse quesito, né? Mas acho que é isso. Gostaria de ver também venda de parte desses imóveis para ver realmente se ele está capturando o valor, né? Se esses imóveis são vendidos pelo valor que eles são informados. Né? O fundo nunca fez nada, né, de movimentação desse tipo. Então gostaria de ver isso também. A entrega lá da reserva de valor no relatório, o relatório um pouco melhor. E da parte boa, uma liquidez muito boa, imóveis muito bons, como a gente falou, com essas questões que foram citadas. Beleza, pessoal? Acho que o vídeo já está bem longo, já deu para ter uma boa ideia do que é ponto positivo, do que é ponto negativo. E aí agora fica a critério de vocês a avaliação. Beleza? Fim de mais um estudinho mais complexo. A gente se vê então no próximo vídeo.